bem-vindo à nossa Câmara de Vereadores do município de Casca. Declaro aberta a segunda sessão solene do ano de 2019 e já passo a palavra para a coordenação do cerimonial desta noite ao senhor Udinei. Boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos os trabalhos desta segunda sessão solene de 2019 em homenagem às Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, Scalabrinianas, e aos padres carlistas, com a entrega do título de honra ao mérito. Já ocupa o seu lugar o presidente do Legislativo, vereador Heraldo Socol, já ocupam os seus lugares os vereadores da Casa, e nós convidamos, então, para que também se faça presente na mesa oficial, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Domingos Cláudio Cuiava. Convidamos também, representando as instituições homenageadas, Irmã Maria do Rosário 11, que representa a Congregação das Irmãs São Carlos Borromeu, Scalabrinianas, e o Padre Alexandre Denardi Biolchi, primeiro conselheiro da província e vigário regional dos Scalabrinianos. Agradecemos e também registramos a presença das autoridades e lideranças que estão aqui presentes hoje. Vossa Reverendíssimo Bispo de Porto Alegre, Dom Adilson Buzini, representante do Núcleo São Rafael, coordenadora Maura Fávero da Lacqua e demais membros da coordenação do Núcleo, Coral Passione di Cantare, a casquense que testemunhou a chegada das irmãs em Casca no ano de 1948, a senhora Ida Notovani, representante do Hospital Presidente Roque Pinzeta, do Hospital Santa Lúcia de Casca, comunidade das irmãs de Casca, representantes da comunidade das irmãs de Porto Alegre, da comunidade das irmãs de São Domingos do Sul, representante da Prefeitura de São Domingos do Sul, representando hoje o prefeito Fernando Perim, secretário Douglas Zabot, diretores ou representantes das escolas do município, Escola de Ensino Médio Professor Wilson Luiz Macarini, Escola de Ensino Fundamental Vitória, Escola de Ensino Fundamental Meneghetti, Escola de Ensino Fundamental Ilhavaca, Escola Estadual de Ensino Fundamental de Evangelista, Escola Estadual de Ensino Fundamental Manuel da Nóbrega, da linha 20 Parisi, Escola Municipal de Ensino Fundamental Homero Lima, Escola Municipal de Ensino Infantil Severino Damo, Escola Estadual de Ensino Médio Frederico Benvenu, de São Domingos do Sul, representantes da Escola Estadual de Ensino Médio da Escola Padre Aneto Boni, de Santo Antônio do Palma, Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Josué Bardim, de Vanini, e também a PAI de Casca. Presidente da OAB de Casca, senhor advogado Dr. Clark Jordão, representantes da imprensa, registrando então a Rádio Ceará de Casca, Rádio Rosário de Serafina, Jornal Hoje, Jornal Folha Regional, também representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Casca, representante da SIC, e o diretor do campus da Universidade de Passo Fundo Casca, diretor Henrique Bertosso. Demais autoridades, lideranças não citadas no protocolo, senhoras e senhores presentes e convidados. A realização desta sessão solene comemorativa de entrega do título de honra ao mérito é uma iniciativa do vereador Wagner Miranda em concordância e apoio de todos os vereadores que compõem a atual legislatura. Neste momento, nós convidamos então o coral Passione di Cantare para fazer a apresentação com a abertura
interpretando o hino de Casca. Passamos agora ao histórico das instituições homenageadas. Quando se fala em assistência religiosa aos imigrantes, não podemos esquecer a figura incomum e humana de Dom João Batista Scalabrini, definido por Leão XIII como embaixador de Cristo entre os imigrantes. Entendendo a solicitação formulada através de carta por um grupo de homens, em vez de centenas de famílias, de nome de famílias vindas do além-mar, uma vez que a Diocese de Porto Alegre estava com carência de sacerdotes, o então bispo de Piacenza, no norte da Itália, decidiu enviar ao Brasil alguns missionários escalabrinianos. Levado pelo impulso oriundo do coração e no desejo de atender todos aqueles que buscaram novas terras em outros países,
fundou em 1887 a Sociedade São Rafael. Em 28 de novembro do mesmo ano, fundou o ramo masculino da Congregação São Carlos e no dia 25 de outubro de 1895, o ramo feminino da mesma congregação. As irmãs missionárias São Carlos Borromeu, escalabrinianas, chegaram ao Brasil logo após a sua fundação, fixando-se no estado de São Paulo, e no nosso estado vieram somente no ano de 2015, a convite do vigário de Bento Gonçalves. As irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas, comunidade do Colégio São José, chegaram em Casca no dia 4 de julho de 1948. Mas já em meados de 1947 foi dado o passo definitivo para a abertura da comunidade. Empenhou-se para tornar realidade o pároco Padre Antônio Cerato. Logo depois, em 1º de agosto de 1948, iniciaram as aulas no Jardim de Infância e primeiro ano complementar com 60 alunos de ambos os sexos. As aulas funcionavam num prédio de madeira, antiga casa de comércio pertencente à paróquia e cedida para a residência das irmãs. As pioneiras foram as irmãs Maria Sabina Giolo, irmã Alzira Slop, irmã Maria Ernesta Zanchetti e irmã Flávia Zampesi. Em março de 1949, o Colégio Paroquial reiniciou suas atividades com o Jardim de Infância e o curso primário, da 1ª à 5ª série. Foram matriculados 124 alunos, com as aulas do velho prédio de madeira, acabaram sendo com espaço insuficiente, passou a ser utilizada a sacristia da matriz. Em fins de 1953, sob liderança do padre Guerino Vincenzi Vicentini, o povo começou a se ocupar com a preocupação de construção de um novo prédio para a escola. Em fevereiro de 1954 foi então lançada a primeira pedra. A inauguração foi no dia 21 de junho de 1956, com a presença também do governador Dr. Hildo Meneghetti. No ano de 1964 foi autorizado o funcionamento do Ginásio São Luís, que iniciou em março do mesmo ano com um número de 91 alunos, funcionando de 1º e 2ª série, sendo a diretora a irmã Amantina Seganfredo. Em razão das dificuldades financeiras, o ginásio Otelo Rosa, que atendia as ginastistas da época, foi extinto e o recém-aberto ginásio São Luís absorveu esses estudantes. Destaca-se em diversos anos sucessivos a presença da irmã Joanete Portoncello, responsável pelo clube vocacional, com o seu dinamismo elevado e o número de participantes do clube também. O aumento constante do número de alunos do colégio determinou a construção de um novo prédio anexo, inaugurado em 1970. Após 4 anos de funcionamento do ginásio, não havendo no município nenhuma escola a nível de 2º grau, sentiu-se então a necessidade de iniciar um movimento em prol do 2º grau. Em 1968, com a diretora irmã Benilde Lissotti, foi dada entrada ao processo na Secretaria da Educação e Cultura. A escola era mantida pela Sociedade Educacional e Beneficente São Carlos. Em 12 de março de 1971, ano que assumiu a direção a Josefina de Césaro, irmã Rosalva, foi autorizado o funcionamento do curso de contabilidade, iniciando com 36 alunos. Em 1975, a escola foi autorizada as habilitações de auxiliar de contabilidade e foram criadas 2 extensões, uma em São Domingos do Sul e outra em Paraí. A escola funcionou até 1982, quando as atividades foram encerradas. Porém, ficaram marcas permanentes para a comunidade casquense, que até hoje, 71 anos depois, consegue ver. Um exemplo são os inúmeros cidadãos que passaram pelo colégio e hoje são grandes profissionais em suas áreas. A comunidade do Seminário São Rafael
12 anos depois de aberta a comunidade do Seminário São Carlos de Guaporé e comprovada a importância da presença das missionárias carlistas junto aos seminaristas escalabrinianos, Padre Rinaldo Zanzotti apressou-se em solicitar à superiora provincial, Madre Nazaré Machado, a abertura de nova comunidade de irmãs em outro seminário dos padres carlistas, o São Rafael, que seria inaugurado em 2 de abril de 1951. A nova casa de formação, localizada em Casca, onde as irmãs carlistas já haviam assumido a escola paroquial, destinava-se ao seminário menor dos padres, e desde a véspera de sua inauguração, contou com o apoio de uma comunidade de irmãs que teve sua fundação autorizada pela superiora geral, Madre Joana de Camargo. Em 1º de abril de 1951, as irmãs iniciaram as atividades. As pioneiras da comunidade foram Irmã Ângela Simone, Irmã Olímpia Lenzi, Irmã Higina Garbini e Irmã Ada Onze. Apesar das dificuldades iniciais, as irmãs desempenharam sua missão com generosidade, espírito de sacrifício e zelo. Com o tempo, a mecanização gradativa veio a popular muito esforço humano, especialmente na lavanderia da cozinha. De acordo com depoimentos até da irmã Ada Onze, nos primeiros tempos a roupa era lavada em um local distante do seminário, em um potreiro onde as irmãs se deslocavam utilizando uma carroça como meio de locomoção. Em 1987, depois de 36 anos da presença das irmãs no Seminário São Rafael, o governo da província Cristo Rei encaminhou ao governo geral o pedido de supressão da comunidade. Entre outros motivos, alegou-se a prioridade dada à pastoral migratória. O decreto de supressão foi assinado pela irmã Lia Barbieri, primeira conselheira e secretária-geral na data do dia 16 de setembro de 1987. Além da área da educação, as irmãs tiveram também uma forte atuação para a construção do Hospital Beneficente Santa Lúcia. Em dezembro de 1962, a Paróquia São Luís comprou o Hospital Santa Lúcia, que tinha sido fundado em 1942. Na época, o padre Luiz Catani foi ao bispo Dom Cláudio Colli pedir à superiora geral, Madre Idalina Barater, uma comunidade de irmãs para o hospital. Ainda em dezembro de 1962, 2 das irmãs destinadas ao hospital iniciaram a sua missão, integrando temporariamente a comunidade do Colégio São Luís. Em março de 1963, a comunidade, última por ordem de fundação entre as que seriam depois incorporadas à província Cristo Rei, passou a residir no próprio hospital. Foram pioneiras irmã Delmira Gaio, irmã Hélia Colete e irmã Verônica Zabot. O trabalho das irmãs começou na limpeza geral do prédio, pintura dos quartos e, utilizando arame, refizeram inclusive os lastros das camas, um marco significativo para a história do Hospital Santa Lúcia e também para a presença das irmãs. Foi o nascimento de quadrigêmeos, quando 3 meninas e 1 menino nasceu no dia 26 de agosto de 1965 no Hospital em Casca. Inicialmente, o hospital funcionou na Rua Padre Neto Boni, ao lado da atual Casa de Cultura. Em Casca, em 1971, iniciaram então as obras de construção do novo prédio, localizado na Rua Vitorino Monteiro, 775, onde é atualmente. E em 1975, então, o hospital foi transferido para a nova construção, que incluiu também uma residência mais confortável para as irmãs. Posteriormente, a comunidade optou por residir em uma casa própria. Atualmente, as irmãs não desenvolvem mais nenhum trabalho no hospital. Elas constituem a comunidade dedicada às irmãs idosas que vivem lá na casa irmã Assunta Grisa, irmã Adriana Poser, irmã Cleonice Osmer, irmã Elizabeth Bristol, irmã Dona Lita Bortoncello, irmã Maria Bianchini, irmã Maria de Lourdes Zambiasi e irmã Rosina Rosina.
Os padres carlistas. No dia 21 de abril de 1921, foi empossado o padre Aneto Boni na congregação carlista, que passou a exercer as funções de primeiro vigário. O padre Aneto foi artífice principal da construção da Igreja Matriz de Casca. Ele permaneceu nessa paróquia até o dia 20 de novembro de 1937. O primeiro registro lavrado no livro tombo pelo padre Aneto Boni é o decreto de 31 de março de 1921 do Bispado de Santa Maria, que eleva o curato de São Luís de Casca à paróquia. Sentindo a necessidade de um novo templo para o povo, em 25 de setembro de 1921, foi criada uma comissão para angariar fundos para a construção da Igreja Matriz. No dia 1º de abril de 1925, foi celebrada a bênção da primeira pedra fundamental da nova igreja. Finalmente, depois de 8 anos de trabalho na construção da igreja, no dia 11 de abril de 1929, foi inaugurada a majestosa Igreja Matriz de São Luís de Casca. Os festejos duraram 4 dias e o custo final da obra foi em torno de 400 contos de réis. Durante os 72 anos e 9 meses em que os padres carlistas estiveram à frente da paróquia, além do padre Aneto Boni, o padre Hermenegildo Amiante, o padre Antônio Cerato, o padre Emílio Rosso, o padre Emílio Telmi, o padre Guerino Inversini, o padre Luiz Catani, o padre Bruno Tedesco, o padre Ernesto Fani, o padre Armando da Costa, o padre Haroldo Murer, o padre Roberto Ciotola, o padre Honório Benaccio, o padre Guerino Pittini, o padre Giovanni Milani, o padre Danilo Pessim e o padre Agostinho Sopelsa. Os padres carlistas permaneceram no comando da paróquia São Luís Gonzaga até a vinda do padre Edifávero, da congregação dos padres diocesanos. Foram várias as obras materiais e espirituais que os padres deixaram para a comunidade, com destaque para as várias capelas que foram inauguradas: o Colégio Paroquial, a Associação Rural de Casca, que buscava defender os direitos dos agricultores, a Escola Técnica Agrícola, o Hospital Santa Lúcia, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, entre outros. Em 1947, o provincial da congregação carlista, padre Rinaldo Zanzotti, comprou então uma área de terra, onde seria construído o seminário São Rafael, educandário destinado a abrigar os vocacionados à vida sacerdotal. Já no ano seguinte, sob a coordenação do padre Antônio Cerato, foram executadas as escavações para as bases, cabendo ao padre Emílio Rosa a tarefa de orientar os trabalhos da construção. Em 19 de dezembro foi realizada a bênção da pedra fundamental. Em 1951, mesmo o prédio estando em fase de acabamento, chegaram as primeiras turmas de aspirantes ao sacerdócio. Alguns recebiam aulas no curso de filosofia, outros no ginásio e outros ainda no segundo preliminar. Passaram pelo seminário muitos jovens, sendo mais de 100 os que receberam o sacramento da ordem. Foram reitores do seminário São Rafael, além de outros, os padres Fiorindo Cisman, Quintino Costini, Rodolfo de Cândido, Remígio Dalla Vecchia, Luiz Zandoná, Danilo Pessim, João Milani, João Barbosa, Fiorindo Guidi, Aldo Bortoncello, Paulo Dalgrande, Luiz Catani, Ivo Preto, Alexandre Ruffinoni, Agostinho Dalbian e Olívio Baldi. Hoje, o prédio que abrigou o seminário São Rafael é atualmente a Fazenda da Esperança, um espaço para os jovens que desejam superar a dependência de álcool ou de drogas. Uma obra social reconhecida e desenvolvida em 16 países. Essas são algumas das credenciais do projeto Fazenda da Esperança, em nome dado às comunidades terapêuticas que abrigam jovens dependentes, criado na cidade de Guaratinguetá, nos anos 80. Depois de toda essa história, nós convidamos agora para fazer um depoimento
O senhor Atério Perim, ele que foi professor da Escola São Luís, então Colégio São Luís, e também professor do Seminário São Rafael. O nosso boa noite. Renovamos as boas-vindas a todos. Agradecemos a acolhida que a Câmara Municipal de Vereadores nos oferece nesta noite solene em homenagem aos sacerdotes e às irmãs escalabrianas. Vamos iniciar a nossa síntese, serei rápida, prometo. João Batista Scalabrini, da Congregação dos Padres e das Irmãs Scalabrinianas, a sua época dizia assim: o mundo anda depressa e nós não podemos parar. É uma frase proferida pelo fundador scalabriniano de mais de um século, mas sempre atual. É sempre nova, está sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Dizia também: para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. E dentro dessas mensagens que ele deixou há mais de 100 anos passados, cabe a nós darmos continuidade a essas profundas ações desenvolvidas por ele lá na província de Piacenza e transportadas, vindas para cá, para o Brasil. Inclusive ele, Dom Scalabrini, esteve no Brasil por diversas vezes, fazendo várias viagens, umas a São Paulo e outras ao nosso Rio Grande do Sul. Com essa visão de mundo migratório do fundador das congregações scalabrinianas, Casca, inicialmente em Vila, inicialmente também distrito de Passo Fundo, no fim do século passado, retrasado, no fim de 1900. Distrito de Guapuré posteriormente e depois município. Foi um território altamente beneficiado pelas ações evangelizadoras dos padres e das irmãs scalabrinianas. Para facilitar a nossa síntese que vamos fazer, apresentamos e propomos separar os fatos em períodos temporais, de tempo em tempo, chamados momentos, que foram definidos por nós como momentos históricos. O primeiro momento, a fé e a religiosidade. Os migrantes reconstruíram uma capela em 1893, ponto de encontro nos finais de semana para as orações comunitárias. A maioria de nossos migrantes eram descendentes de italianos, poloneses e também tinha de outras origens. Mas a maioria, italianos e poloneses, cuja fé
e a devoção faziam parte, sempre presente, das orações em fins de semana e encontros comunitários. Digo fim de semana porque durante a semana o trabalho era árduo, não existiam máquinas, não existiam tratores, tudo tinha que ser feito à base da enxada, do arado e do trabalho braçal. Então era um trabalho intenso, forçado, durante os 6 dias de semana, no fim de semana, no domingo, o pessoal se reunia para fazer as suas orações e, quando não, para fazer o transporte dos tijolos da construção da igreja matriz no nosso templo Cambuí. Segundo momento, a Vila São Luís de Casca recebe pela primeira vez a visita de um bispo, que era o bispo de Santa Maria. Nós pertencíamos ao bispado de Santa Maria, que se chamava Dom Cláudio José Ponce de Leão. Na época, a comunidade religiosa estava ligada à matriz de Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo, administrada pelos padres palutinos. Hoje, eu tenho conhecimento que os padres palutinos, uns dos padres palutinos, estão trabalhando no Paraná. Em 1907, a capela foi elevada à categoria de curato. Curato seria uma preparação para ser cura paróquia. O padre Agostinho Sarasa fixou aqui a residência por vários anos nesta comunidade de Casca, no curato de Casca. E um terceiro momento, o novo bispo de Santa Maria, Dom Miguel de Lima Valverde, elevou o curato de Casca à categoria de paróquia em 31 de março de 1921. No quarto momento, foi um momento muito esperado, era 12 de abril de 1921, como foi citado no protocolo, data em que toma posse o primeiro vigário da paróquia São Luís Gonzaga, o padre Scalabiniano Neto Boni, natural de Lombardore, da Itália. E permaneceu na paróquia até 21 de 11 de 1937, conforme a citação do apresentador do protocolo. Portanto, por mais de 16 anos. E ele foi, sem dúvida, o responsável pela construção de um dos mais belos templos religiosos do Rio Grande do Sul, a imponente igreja da paróquia São Luís de Casca. Cabe a nós conservá-la, elevá-la séculos afora, bem conservada e bem cuidada. O quinto momento. Em 1948, a paróquia São Luís Gonzaga recebeu um grande reforço com a vinda das irmãs carabinianas, que se destacaram nas áreas de educação, saúde e também na assistência religiosa. Na época, fundaram o Jardim de Infância, e aqui vemos que o Estado, naquela época, o Estado brasileiro, entendido como Estado físico, como nação brasileira e também como municípios, não tinha assim esse trabalho de educação infantil para as crianças de jardim de infância, a pré-escola e a congregação estava mais de meio século à frente do Estado. Parabéns. Parabéns pela iniciativa, pelo desafio de enfrentar esse processo de educação infantil.
E hoje é um prato quente, sempre precisamos mais creche, mais pré-escola, mais, mas ainda estamos com deficiência. E naquela época já se tinha lá um número considerável de alunos e de alunas da educação infantil. Parabéns, congregação Escaladinha. Vocês abriram um caminho para que o Estado brasileiro contemplasse na Constituição de 88 a obrigatoriedade da educação infantil. E por assim, desvantagem aos municípios, como é o município, a responsabilidade de tocar a educação infantil, como é o município, porque é a parte mais cara, mais onerosa. Você tem menos crianças por turno, você tem mais despesa, porque a criança, de regra, fica o dia inteiro na escola, e os gastos são volumosos. E os repasses federais são pequenos para a manutenção da educação. Então, mas é mais fácil distribuir para os municípios, porque a educação está perto, então o povo reclama, na prefeitura, etc, etc, e cada vez são necessários mais professores, mais atendentes, mais... Todas as irmãs escalavianas, os sacerdotes, trouxeram as marcas, o carisma da acolhida e da promoção social. E até hoje essas sementes estão entre nós. Estão nos industriais, estão nos políticos, estão nos professores, estão nos trabalhadores rurais, enfim, em todas as categorias sociais, temos essas marcas indeléveis. Acolher e proteger. Estamos acolhendo até hoje. Estamos protegendo. E queremos que haja, sim, uma promoção social para todos. Não é para alguns. Para os migrantes, sejam eles haitianos, sejam senegaleses, sejam migrantes internos de outros estados, de outros municípios. O mundo precisa de acolhida. E as turbulências que nós temos em vários continentes, aliás, em todos os continentes, principalmente no continente sul-americano, na América Latina como um todo, são assim nada promissoras e que exigem muitos escalabrines espalhados. Espalhados por esse território tão grande, onde, segundo estatística, nós temos informações de que 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. Isso não é possível. Nós temos que achar caminhos diferentes para organizar a sociedade, para propor políticas diferentes das existentes, porque assim, não. 700 milhões de habitantes representa mais que 3 vezes a total da população brasileira. Isso é vergonhoso para quem se diz cristão, para quem se diz acolhedor, para quem se diz que ajuda a promover socialmente. Quanto ao seminário São Rafael, nós também tivemos atuação no seminário São Rafael, em momentos em que era reitor o padre Danilo Pessim, e que nos solicitou que fosse dado aulas de língua portuguesa para alunos de 7ª e 8ª série, e como havia períodos vários
entre um e outro na escola pública. Isso nós não fizemos durante 2 anos, a título de contribuição, mas não foi tempo perdido, foi tempo ganho. Somamos muito na nossa vida profissional com aquele ambiente de seminário, de acolhida, de proteção que nós tivemos como simples professores. Nós não pertencíamos à diretoria do seminário, apenas éramos professores de língua portuguesa e de literatura. Então, o seminário foi, assim, um monumento que passou por ele no momento, mais de 100 alunos que no futuro se tornaram sacerdotes. Foi uma caminhada espetacular e um bem social e religioso de mais de 100 sacerdotes que se espalharam no mundo. Isso é muito gratificante. E também o seminário serviu para que fosse realizada, na década de 90, a primeira Expocasca. Eu acho que os que moravam aqui, os mais antigos, se lembram da primeira Expocasca, e logo no ano que vem nós iremos realizar a quinta Expocasca. Mas lá, o seminário abrigou também centenas de professores leigos que tinham só o primeiro grau completo e que precisavam ingressar no plano de carreira no Magistério Público Estadual. Caso contrário, tinham prazo, senão seriam encaminhados a um plano em extinção. E o seminário abrigou essa quantidade de professores em convênio que a Prefeitura realizou com o Seminário São Rafael. E no período de férias, lá estavam os professores se titulando, recebendo aulas, assim, de profissionais da Secretaria da UPE, Universidade do Sul. Também os escalerianos tiveram, assim, decisão política administrativa junto ao processo de emancipação. Em 1953, uma comissão comunitária organizou um plebiscito a nível municipal e que abrangia também São Domingos do Sul, Vanille e Santo Antônio do Pau. Nesse plebiscito, a paróquia São Luís Gonzaga, durante o período de propaganda do século, tinha como vigário o padre Guerino Invernice, que foi um grande propagandista e batalhador pela causa da emancipação. Então, e foi vitorioso também, com 416 votos, e resultou, no seu final, na instalação do município de Casca, em 28 de fevereiro de 1955. Então, o escalariano estava presente na igreja, fora da igreja, nas reuniões comunitárias, na capela e também nos movimentos de reestruturação administrativa, político-administrativa da nossa cidade. Então, separamos de Maporé, tivemos os poderes constituídos mais próximos e um benefício maior para todas as comunidades antecipadas. Na data de instalação desse município, 28 de fevereiro de 55, foi realizado também a festa do padroeiro São Luís Gonzaga e de São Judas Tadeu, que já estava marcado bem antes
da data marcada para a instalação do município. E também temos os nomes dos festeiros da época. Os festeiros da época, e segundo conta no livro Conto da Paróquia, foram 2 dias chuvosos, porque a festa era de 2 dias, 27 e 28, 2 dias chuvosos, mas que o povo não respeitou a chuva e foi para a festa. Uma festa dupla, uma festa de padroeiro e também uma festa de instalação do município. E os festeiros eram Domingos Macarini, de saudosa memória, Olmes Toassa, também já falecido, Alberto Pedrosa, já falecido, e Otávio Nogueira, também falecido. Então foram 2 dias de grande festa. A festa de instalação do município foi exclusivamente no dia 28 de 2 de setembro. Nós teríamos, assim, uma noite inteira para falar das ações benéficas, das missões escalavinhanas, dos sacerdotes que aqui vieram e das irmãs. Nós vamos respeitar as idades avançadas que aqui também se fazem presente. E aqui me refiro à senhora Ida Dariane, que tem 99 anos e meio, e rogamos pelo teu centenário de 16 meses, para que não cansemos demais essas pessoas com mais idade. E também dizer que a escola escalavinhana de 2º grau das Irmãs Carlistas, chamada Colégio São Luís, funcionou durante muitos anos, também participando do núcleo do magistério dessa escola, e também aprendemos muito, mais do que ensinamos a aprender. E tinha sempre nos corredores daquele colégio aquelas frases que eu citei no começo. O mundo anda depressa e nós não podemos parar. E pátria é a terra que nós. E com essas frases a gente entrar na sala de aula com coragem, com vontade de vencer, com vontade de proteger nossos estudantes e encaminhar-nos a um futuro feliz, bom e sustentável também. O 8º momento é o momento de renovar os agradecimentos aos escalavinhanos, e amanhã também temos que lembrar que são 124 anos da fundação da congregação escalavinhana. Parabéns a todos vocês. Continue esse trabalho que está sendo desenvolvido por 27 e 27 filhos, assim como foi feito aqui na nossa comunidade, mas também nas comunidades de abrangência, como São Domingos do Sul, Marinho, São Antônio do Palma, Evangelista, Montampim e assim por diante. Então nós temos por fim de fazer um pedido e também nós pedimos às autoridades maiores das Irmãs Escalavinhanas que deixem em casa a irmã Lourdes Zambiasi, que é assistente do núcleo São Rafael. E ele, o grupo de coordenação, está aqui presente e vai livrar
se essa decisão se confirma, precisamos da irmã Lourdes para continuarmos com o nosso trabalho de acolhida e de inclusão social. Muito obrigado. Boa noite. Convidamos agora para fazer uma apresentação, ou mais uma apresentação, o coral Passione di Cantare, com a música América, América. Passaremos agora então para a entrega do título de honra ao mérito
Para isso, eu convido então a irmã Maria do Rosário 11, que representa a congregação das irmãs São Carlos Borromeu Scalabrinianas, e o padre Alexandre Denardi Biolchi, primeiro conselheiro da província e vigário regional dos Scalabrinianos, para que recebam das mãos do presidente do Legislativo de Casca, vereador Heraldo Socol, e do prefeito municipal de Casca, senhor Domingos Cláudio Cuiava, as placas comemorativas. Feita então a entrega das placas, nós já de imediato colocamos a palavra à disposição dos homenageados, convidando para que venha até a tribuna a irmã Maria do Rosário 11, que representa então a congregação das irmãs São Carlos Borromeu Scalabrinianas. Boa noite a todos. Eu acho que em primeiro lugar estou comovida, mas eu vou ler então a homenagem aqui em primeiro lugar. Obrigada. Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o Decreto Legislativo número 10 de 2018, de 31 de outubro, conferimos o título Honra e Mérito às Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Scalabrinianas pelos relevantes serviços prestados ao município de Casca, contribuindo para a educação e religiosidade dos casquenses, Casca, 24 de outubro de 2019. Domingos Cláudio, prefeito municipal, Heraldo Socol, presidente da Câmara dos Vereadores. Muito obrigada. Eu falei antes que eu estou um pouco comovida diante de tudo isso, então eu gostaria de começar com o Salmo 117, que diz assim: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia, eterno é o seu amor. Por isso que estamos aqui. Saúdo o senhor prefeito Domingos Cláudio e, na pessoa dele, ao presidente municipal da Câmara dos Vereadores, senhor Heraldo Socol, e todos os vereadores desta Câmara Municipal. Agradeço por este especial convite e homenagem. E desejo manifestar essa gratidão em nome da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Scalabrinianas. Primeiramente, os agradeço por essa iniciativa, pois a mesma revela o reconhecimento pelos 72 anos de presença das Irmãs Scalabrinianas, bem como dos padres missionários scalabrinianos. Diz o monge Davi Ras que a gratidão é a alma da oração. E acrescenta em seu livro: quando agradecemos, estamos dando algo maior do que o presente que recebemos, qualquer que tenha sido ele. O maior presente que se pode dar é a ação de graças, pois a ação de graças damos a nós mesmos. Vocês estão dando a vocês mesmos por esta homenagem. Obrigada. Destaco com gratidão, já foi dito, mas eu gosto de destacar ainda, as 3 presenças significativas das irmãs scalabrinianas em Casca. Com gratidão faço memória
do padre Antônio Cerato, pároco da época, o qual foi o mediador para a presença das irmãs na escola em Casca. Lembro também, foram lembradas aqui, mas eu quero lembrar que nessas pioneiras que eu lembro todas as irmãs. Lembro então as pioneiras, irmã Sabina Giolo, irmã Nazira Slom, essa foi minha prima até, irmã Maria Ernestas Zanchetti, irmã Flávia Zampesi. E com certeza lá do céu também participa desta homenagem. A inauguração do colégio se concretizou, como foi dito, na data de 4 de julho de 1948, com o corte da fita pela senhora Maria Calvila. No mesmo dia da inauguração, foi enviado um telegrama a Dom Vicente Schelling. O arcebispo de Porto Alegre, com gentileza, respondeu dizendo, com a linguagem da época, ele disse assim: agradecendo atencioso o telegrama recebido, invoco seletas bênçãos sobre a escola paroquial, recém-inaugurada, que deve ser de grande influência na perfeita formação cristã, que foi muito dito aqui, da querida infância e mocidade da paróquia São Luís de Casca. 12 anos depois da inauguração do colégio, deu-se a abertura do Seminário São Rafael, no dia 2 de abril de 1951. Essa abertura foi por solicitação do padre Rinaldo Zanzotti, sempre escalabriniano, né? E as irmãs pioneiras que assumiram com alegria esta missão foram irmã Ângela Simone, Olímpia Lenzi, Gina Garbini e Ada Onsi, também minha prima. Essas também estão no céu. A pedido do bispo Dom Cláudio Collin, no ano de 1962, iniciou-se mais a missão no Hospital Santa Lúcia. As irmãs pioneiras foram irmã Delmira Galho, irmã Hélia Coletti, vocês conheceram bastante, né? Irmã Verônica Zabot. Esta é a única pioneira que ainda vive, mas está com saúde bastante debilitada. Somos profundamente agradecidas pelos 72 anos de missão das Irmãs Escalabrinianas e poderíamos aqui elencar muitos episódios interessantes no processo histórico de cada uma dessas 3 presenças. Em nome da congregação, mais uma vez, quero parabenizar pela iniciativa da Câmara Municipal, conforme o decreto legislativo número 10 de 2018, de 31 de outubro de 2018, assinado pelo presidente da Câmara, Sr. Wagner Miranda. Quantas irmãs que ainda vivem gostariam de estar presentes nesta solene homenagem? E com certeza, as que já estão no céu nos acompanham com alegria e gratidão. A palavra de São Paulo aos Colossenses expressa a doação e a gratuidade de como nossas irmãs assumiram a missão nessas presenças. Ele diz isto: tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Peço ao nosso patrono, São Carlos Borromeu, ao nosso fundador, muito bem lembrado aqui, o bem-aventurado João Batista Scalabrini, aos cofundadores, a bem-aventurada Assunta Marchetti e ao servo de Deus, José Marchetti, que intercedem de Deus uma bênção especial para esta vossa missão aqui em casa. E o Senhor fez uma provocação, né, no final, bem grande. Então eu também quero assim elogiar esse grupo de leigos missionários escalabrinianos que em pouco tempo se organizou e está trabalhando e está seguindo bastante o espírito e o carisma do nosso querido fundador. Continuem. A irmã, eu acho que se dispõe a continuar. Veremos onde suas provinciais. Realmente é comovente em pouco tempo como eles estão preocupados com a presença
presença de imigrantes aqui em Casca. Não são grande número, mas são pessoas, Se nós ajudamos a uma pessoa, diz o bispo lá do norte do Brasil, nós nos santificamos. Então continue com esse espírito missionário escalabriniano. Ainda suplico a Deus Pai que dê o dom da sabedoria aos membros da Câmara Municipal de Casca. Eu gostaria de rezar no final com sabedoria mesmo, que diz assim: mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela sabe o que vos é agradável. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu. Enviai-a do trono de vossa glória, para que, junto de nós, tome parte em nossos trabalhos e para que saibamos o que vos agrada. Se desejar isto a esta Câmara Municipal, o seu prefeito e sua Câmara. Aproveito a ocasião para dizer o seguinte, já que estamos falando de escalabrinianos e escalabrinianas, domingo, dia 27, agora domingo próximo, depois de amanhã, né? Vai ter em Nova Brécia 100 anos da vida de nossa querida cofundadora Madre Assunta, a bem-aventurada Assunta. Então já temos mais de 450 peregrinos de várias cidades que estão se mobilizando para essa celebração. Essa irmã foi realmente, ela seguiu o espírito do nosso querido fundador Scalabrini. Então vai ter uma celebração de ação de graças, porque ela foi lá, ela foi catequista, ela foi enfermeira, ela foi parteira, ela iniciou a saúde naquele município que tinha 60 famílias italianas. E vocês sabem que de Bento Gonçalves até chegar na Nova Brécia, 100 anos atrás, ela precisou 3 dias, porque foi de a cavalo, né? E não tinha estradas. Então é uma homenagem bonita que esse povo de Nova Brécia e tantos outros peregrinos desejam fazer para ela. Então, agradeço também. Eu sei que de Casca tem um grupo. Tem 50. Muito bem, obrigada. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigada por essa homenagem, obrigada de coração e que Deus abençoe a todas as nossas famílias também, com estima e gratidão. Convidamos agora para que faça o uso da palavra para sua manifestação, Padre Alexandre Denardi, que representa então, ele como primeiro conselheiro da província e vigário regional dos escalabrinianos. Boa noite a todos. Minha saudação especial a Vossa Excelência, Senhor Heroldo Socol, Presidente da Câmara de Vereadores de Casca. Em seu nome quero saudar a todos os demais vereadores. Minha saudação a Vossa Excelência, Senhor Domingos Cuiava, Prefeito de Casca, e em seu nome saúdo as demais autoridades aqui presentes. Quero saudar a estimada irmã Maria do Rosário, que aqui representa a congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Escalabrinianas, e em seu nome saudar as demais irmãs presentes, bem como os leigos missionários escalabrinianos. Desejo saudar o Dom Adilson Cuzin, escalabriniano, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Saúdo também o Padre Dalcio Sebastiano, que está aqui presente. Minha cordial saudação a todos os munícipes de Casca e demais presentes. De modo particular, uma saudação especial a todos aqueles e aquelas que durante os mais de 70 anos da presença dos missionários escalabrinianos, padres carlistas, como aqui somos conhecidos, estiveram colaborando diretamente com a nossa missão evangelizadora. Assim como também saudar aqueles que acompanham através das redes sociais. Primeiramente, em nome da direção regional da região sul-americana, Nossa Senhora Mãe dos Migrantes, manifesto que, com muita alegria e satisfação, recebemos a notícia desta sessão solene, na qual se quer homenagear a congregação dos missionários de São Carlos Escalabrinianos, ou Padre Carlistas, assim como também a congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Escalabrinianas, pelas contribuições dadas ao município de Casca, como foi já
aludida pela irmã Maria do Rosário ao ler as placas a nós entregues. Em vista disso, desejo expressar, por intermédio de Vossa Excelência, vereador Wagner Miranda, proponente desta sessão, nossos agradecimentos a todos os vereadores de Casca, assim como a comunidade casquense, recordando sempre que a maior e mais bela homenagem que se faz, neste caso, aos missionários escalabrinianos, é manter viva a fé e os valores culturais, éticos e morais que os nossos sacerdotes aqui semearam. Aproveito esta oportunidade ímpar para fazer memória histórica de nossa presença em Casca. Se bem muitas coisas já foram lembradas, mas é impossível fazer esta memória sem fazer uma viagem no tempo e recordar brevemente, mesmo que seja repetitivo, alguns aspectos fundamentais da história e da missão da congregação escalabriniana. Era o final do século XIX. O bem-aventurado João Batista Scalabrini, que viveu entre 1839 e 1905, bispo de Piacenza, norte da Itália, percebeu que, no seu tempo, muitos italianos deixavam a pátria e vinham para as Américas, em busca de uma vida nova. Por sua experiência pastoral, Scalabrini constatou as consequências nos aspectos psicológicos, culturais, sociológicos, morais e religiosos, naqueles que deixavam a pátria em busca de sobrevivência. Os pedidos dos migrantes que lhe chegavam por carta, como aquele de um colono vêneto que havia emigrado, ele dizia: estamos aqui como animais, vive-se e morre-se, sem padres, sem professores, sem médicos. Fizeram renascer em Scalabrini a antiga vocação missionária. E foi assim que, diante de inúmeras experiências pessoais, como a que vivenciou na estação de Milão, onde deparou-se com centenas de pessoas pobremente vestidos, à espera do trem que os levaria a Gênova, e de lá partiriam de navio para as Américas, Scalabrini decidiu fundar uma congregação missionária para atender os imigrantes italianos. Desta forma, no dia 28 de novembro de 1887, surgiu a Congregação dos Missionários de São Carlos Scalabrinianos. Desde seu início já se passaram mais de 130 anos. Hoje, os aproximadamente 650 missionários scalabrinianos, para ser exatos, 652, espalhados nos 5 continentes e presentes em 32 países, atendem não só os imigrantes italianos, mas buscam viver a serviço de Jesus Cristo, atendendo a todos os migrantes, independente de origem, religião ou qualquer outro fator. Os missionários scalabrinianos são migrantes com os migrantes, procurando manter viva e atualizada a obra do bem-aventurado Scalabrini e colocando em prática a palavra do Evangelho, onde Jesus diz que toda vez que acolhemos um migrante, é a Ele próprio que o acolhemos, e quando não o fazemos, consequentemente também é a Ele que rechaçamos. E Casca, uma vasta região quase totalmente desabitada no início do século XX, tornou-se o destino de muitos filhos de imigrantes italianos que ocupavam as regiões de Bento Gonçalves, Garibaldi, Antônio Prado e Caxias do Sul, entre outros, que aqui se estabeleceram a partir de 1902. Inicialmente, estes migrantes tiveram a primeira assistência religiosa através dos padres paulinos, que vinham desde Passo Fundo. Com a criação da paróquia de Casca, em 1921, essa comunidade passou a ser confiada aos missionários scalabrinianos, padres carlistas, em abril daquele mesmo ano, 1921. Chegando então o nosso primeiro missionário, Padre Neto Bonho, empossado no dia 21 de abril. Responsável principal pela construção da Igreja Matriz de Casca e pároco desta paróquia por 16 anos. Em 1948, Casca também foi abençoada com a construção do Seminário São Rafael, iniciativa do inesquecível padre Rinaldo Zanzotti, superior provincial daquela época, que replicou as linhas arquitetônicas do Seminário San Raffaele de Bassano del Grappa, Itália. Muitos foram os missionários que por aqui passaram, permitam-me recordar. Padre Antônio Boni, Padre Hermenegildo Amianti, Padre Antônio Gerardo, Padre Rinaldo Zanzotti, Padre Emílio Rosa, Padre Emílio Delmi, Padre Guerino Garnitti, Padre Luigi Catani, Padre Bruno Tedesco, Padre Ernesto Fani, Padre Armando de Costa, Padre Haroldo Murray,
Padre Roberto Giotla, Padre Honório Benacchio, Padre Guerino Piccini, Padre Giovanni Milani, Padre Danilo Piccini, Padre Agostinho Sopelsa, Padre Fiorino Timán, Padre Quintino Costini, Padre Rodolfo de Cândido, Padre Remídio Dalla Vecchia, Padre Luiz Andonar, Padre João Barbosa, Padre Fiorino Guidi, Padre Aldo Portoncello, Padre Paulo Dalgrande, Padre Ivo Preto, Padre, atualmente, Dom Alessandro Rufinoni, Padre Agostinho Dalpian, Padre Olivo Baldi, Padre Celito Bersício, Padre Aldo Seque, entre tantos outros. Recordo-os porque esta homenagem é a eles, na memória de alguns deles que já partiram. Muitas foram as obras materiais que os nossos padres deixaram para a comunidade, como já foi dita, com destaque para as várias capelas que foram incentivadas a construir o Colégio Paroquial, a Associação Rural de Casca, a Escola Técnica Agrícola, o Hospital Santa Lúcia, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, entre outras. Mas certamente as principais obras são intangíveis e imensuráveis, pois são as obras no campo cultural e espiritual. No seminário, lugar de formação de vários novos missionários escalabrinianos, que hoje estão espalhados pelo mundo afora, nos 5 continentes, também passaram muitos jovens que não seguiram o caminho sacerdotal, mas que foram formados e forjados como bons cristãos e cidadãos, líderes e profissionais que colaboram para o desenvolvimento deste município e região. Mais de 70 anos de história da presença dos missionários escalabrinianos em Casca. A realidade interna da congregação e as exigências das novas migrações nos fizeram partir para outros lugares, deixando aqui um legado que precisa manter-se vivo. E a chegada recente de migrantes aqui em Casca, especialmente haitianos e senegaleses, nos recorda e reacende o dever ético moral do compromisso com a virtude da acolhida, que é os valores inerentes da convivência justa e fraterna, especialmente a proteção, a promoção e a integração destes migrantes. Por fim, reitero o agradecimento pela homenagem hoje prestada pela Câmara Municipal de Casca e pela população de Casca aos padres escalabrinianos, padres carlistas, como carinhosamente costumam ainda chamar, nossos antecessores. Esta homenagem tem um duplo caráter. Compromete a nós, missionários de São Carlos, a sempre buscar ser fiel ao carisma do fundador escalabrino, seguindo os exemplos dos primeiros missionários, daqueles que por aqui passaram. E responsabiliza, por outro lado, a cada um de vocês a manter viva a memória dos nossos padres, a memória das irmãs que também por aqui passaram, através da vivência dos valores culturais, éticos, morais e espirituais que os nossos sacerdotes, as nossas co-irmãs aqui plantaram e aqui deixaram, para que todos possam seguir. Muito obrigado. Passamos agora para os pronunciamentos dos vereadores. Para isso, convidamos então, para falar neste momento, o secretário do Legislativo Casquense, vereador Antônio Bogoni. Quero saudar o presidente Heraldo, em seu nome, saudar todos os demais colegas vereadores e funcionários da casa, saudar o prefeito Domingos, em seu nome, prefeito, saudar todas as autoridades já nominadas aqui no protocolo. Quero saudar o coral Paixão de Cantar, todas as instituições educacionais aqui presentes, imprensa escrita e falada, e em nome da irmã Maria e do padre Alexandre, eu quero saudar todos os religiosos e religiosas presentes aqui nessa noite. E não resta nada a dizer, a agradecer, parabenizar pelas ações que vocês fizeram durante todos esses anos. Ações estas na saúde, na educação, na formação religiosa. Então, só resta dizer obrigado por tudo, por ajudar Casca, por ajudar o mundo inteiro, que eu sei que vocês trabalham vocês, ele é
trabalho mundial, não é um trabalho só aqui do município de Casca. Então, parabéns e continue em Casca ajudando a quem necessita. Muito obrigado. Convido agora para a manifestação o vereador proponente da homenagem, vereador Wagner Miranda. Boa noite a todos. Uma saudação ao nosso presidente, vereador Heraldo. Quero saudá-lo, nosso presidente, saudar a todas as autoridades que já foram devidamente citadas no protocolo. Saudar de forma especial ao padre Alexandre, à irmã Maria, e de forma especial também a vosso reverendíssimo bispo Dom Adilson. E ao saudá-los, saudar a todos que estão aqui presentes no nosso plenário. Sempre falo, irmã, padre, que a educação é a forma com que nós mudamos a nossa realidade, mudamos o mundo. E trago aqui, irmã, o agradecimento em nome do meu pai, que estudou desde o jardim até o ensino médio na escola de São Luís. E foi através dessa escola e desse ensino que o município de Casca prosperou. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pelas ações que ainda realiza. Aos padres carlistas, tenho muitos amigos que hoje passaram pelo Colégio São Rafael, pela Fazenda da Esperança, que se recuperaram e hoje estão convivendo na sociedade. Parabéns pelo trabalho que a igreja desenvolve, pela fé, pela religiosidade. Mas hoje, senhores presentes, coube a nós, senhores vereadores, por termos essa prerrogativa como autoridade aqui do município, como representante do parlamento municipal, e pudermos dar o título de honra ao mérito a esse belíssimo e importantíssimo trabalho que a religião fez aqui no nosso município. Mas nada disso, colegas vereadores, e aqui temos que dividir os méritos a duas pessoas que foram o seu Adélio e ao Fábio, que nos procuraram, e nós estamos estendendo esta homenagem, este brilhante e inestimável trabalho que vocês realizaram em nosso município. Parabéns, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Adélio, por terem nos procurado e terem nos dado a oportunidade de hoje estarmos podendo homenagear a vocês. Muito obrigado. Passamos a palavra para a vereadora Marilene Bonafé para a sua manifestação. Saúdo ao senhor prefeito municipal, senhor Domingos, em nome dele saúdo toda a mesa, autoridades aqui presentes. Quero dar uma boa noite também ao Coral Pastor de Cantari, à imprensa aqui presente, principalmente agora as irmãs e os padres que estão em nossa casa, e ao reverendíssimo Dom Adilson. Primeiramente, eu quero parabenizar a irmã Lourdes e todo o grupo de voluntários que trabalham em nosso meio em prol dos mais necessitados, volvendo seu olhar em especial aos nossos imigrantes. E isto traz presente o lema bíblico da congregação escalabriniana que diz: eu era estrangeiro e tu me acolheste. Parabéns pela atuação. E também hoje eu quero trazer aqui presente, retroceder ao tempo e lembrar de todos os padres carlistas e de todas as irmãs escalabrinianas que, com seu trabalho incansável, deixaram marcas inapagáveis em nosso meio. Estas marcas estão presentes na nossa igreja matriz. Estas marcas estão presentes no seminário São Rafael, onde cada parede, cada coluna, cada detalhe, cada quadro traz uma lembrança descrevendo a história da gente. Além dessas marcas, deixaram também outras na educação.
incentivados pelos padres carlistas, as irmãs escalabrinianas foram as nossas primeiras educadoras, foram as protagonistas do ensino de casa. E segundo relatos de ex-alunos, elas não buscavam transmitir apenas conhecimentos, mas levavam a observância de valores. E acredito que em cada aluno tenha ficado um pouco da sua disciplina e um pouco da sua solidariedade. E isso me faz lembrar o escritor Augusto Cury, que diz: professores brilhantes ensinam profissões, professores fascinantes ensinam para a vida. E também, além de ter deixado suas marcas na educação e no campo espiritual, as irmãs e os padres carlistas fizeram história no campo da saúde. No nosso Hospital Santa Lúcia, as irmãs, muitas delas dedicaram sua vida, não apenas prestando serviços domésticos, mas ajudando a salvar vidas e aliviar dores com seu afeto e com sua dedicação. Por isso, obrigada por tudo que fizeram, pelo trabalho realizado, obrigado à congregação que atuou em nossa vida. E para finalizar, eu quero lembrar uma frase do escritor Fernando de Abreu, que dizia: seria apenas mais uma simples história se não tivessem tocado a alma. Eu tenho certeza que os padres carlistas e as irmãs escalabrinianas não fizeram apenas uma história comum de papel, mas eles deixaram marcas, deixaram registros, deixaram anotações no íntimo, na alma de todo o povo casquense. Parabéns a toda a congregação, parabéns a todos os homenageados e obrigada por tudo que fizeram por nós. Convido agora para o seu pronunciamento o vereador Jefferson Ricardo Radinho. Minha saudação especial às autoridades aqui mencionadas no protocolo, ao público presente aqui na Casa Legislativa, quem nos acompanha através das redes sociais, uma saudação especial aos homenageados da noite, às irmãs missionárias escalabrinianas e aos padres carlistas. Quando meu colega Wagner trouxe essa proposição à Casa Legislativa, teve o apoio de todos nós, vereadores. Hoje, estamos aqui entregando esse belíssimo título em honra ao mérito a vocês. Pelo belo trabalho realizado aqui no nosso município, principalmente na área da educação e da saúde, como já foi mencionado. Estão sendo homenageados porque deixaram suas marcas aqui no nosso município de Casca. Então, meus parabéns e muito obrigado pelo serviço prestado em nosso município. Uma boa noite a todos. Passamos a palavra para o vereador Laudipiano para a sua manifestação. Quero cumprimentar o presidente Heraldo, em nome dele cumprimentar os colegas edis, quero cumprimentar o prefeito municipal aqui presente, o reverendíssimo bispo que se encontra aqui na casa, Vossa Senhoria, o padre Alexandre e o padre Dalcio Sebastiani também, que eu vi aí na casa, demais autoridades, a todos que estão aqui na casa acompanhando esse título honorário. Primeiramente, quero falar em nome do padre Alexandre. E uma coisa, os padres carlistas, o que eu lembro dos carlistas, quando começaram a nossa igreja matriz aqui, que eu lembro que me repassaram meus pais, hoje falecidos, meus avós, que eram um sistema de mutirão, senhora Télio. Isso foi. Que os falecidos avós, até o bisavô, me passava isso, que era um sistema de mutirão, porque não tinha o que nós temos hoje, era tudo braçal. E
E o que acontecia, depois das missas, o sistema feito era de mão em mão o tijolo da olaria para chegar até a construção da nossa igreja matriz, o nosso belo templo católico, um dos melhores do nosso estado, com toda certeza. Isso nos orgulha de ser da religião católica, tudo que os padres carlistas fizeram, as irmãs carlistas também fizeram para o nosso município, e muita coisa do que eu sei hoje foi pelas irmãs. Eu passei nesse colégio São Luís nos anos 1975, 76 e 77, por ser o segundo grau nesse colégio. Tenho muita honra de ter feito o meu segundo grau nesse colégio. Muito do que eu sei aprendi nesse colégio pelas irmãs ali. Por isso, quero parabenizar a todos e muito obrigado. E para finalizar a manifestação dos vereadores, convidamos o vice-presidente do Legislativo Casquense, vereador Douglas Reginato. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar, saudar o presidente Heraldo, o prefeito Domingos, os colegas vereadores dessa e de outra legislatura que estão aqui presentes, ao padre Dalci, a comunidade toda. Sempre é bom ver esse plenário lotado quando vocês, a casa tem mais sentido, o nosso trabalho tem muito mais sentido com a presença de vocês aqui. Quero saudar os homenageados da noite, os padres carlistas, as irmãs missionárias carolinianas, e dizer que o título fala por si só. É um título de honra e de mérito pela obra que vocês deixaram aqui no município. Se o nosso hino fala casca, linda terra, pedaço abençoado do Brasil, é porque tem muito da obra de vocês aqui no município. É uma obra de um legado deixado de muita doação, de coragem, de luta e de ensinamentos do bem. Se pode ver além da parte material, os ensinamentos que foi deixado aqui. E é um privilégio para nós, vereadores, estar aqui, poder externar gratidão e poder condecorar com esse título essas duas congregações. Por fim, para ficar claro, já foi falado com nossos colegas vereadores, mas fica claro, quero adicionar duas coisas. Que vocês, dois ensinamentos, dois mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, fica muito claro na obra do trabalho que vocês fizeram. Era isso, muito obrigado e boa noite. Convido agora para a sua manifestação o prefeito municipal Domingos Cláudio Cuiava. Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar minha saudação ao presidente do Legislativo, o Heraldo Socol. Em teu nome quero agradecer o proponente, o Wagner Miranda. Wagner, em teu nome também agradecer a compreensão e a participação dos outros vereadores, da vereadora Marilene. Quero aqui saudar Padre Alexandre. Padre, em teu nome, eu quero saudar todos e também me permito, em nome de todos os prefeitos, de todas as administrações, saudar a todos que passaram pela nossa terra, pela nossa paróquia, por toda essa história. Então, a saudação a todos, em teu nome, a todos. Quero saudar a irmã Maria e irmão também, da mesma forma, eu quero, em nome de todos os prefeitos, de todas as administrações, saudar a todas as irmãs aqui presentes, as que passaram e as que vão continuar trabalhando, que a gente precisa da colaboração de vocês. Minha saudação ao bispo, também, ao Adilson, não conhecia, prazer, bem-vindo por Casca, minha saudação especial. Saudação
ao coral, aqui também a minha saudação ao Douglas, que está representando o prefeito Fernando, o prefeito de São Domingos, um abraço a ele, também a minha saudação. Saudação à imprensa escrita, falada, que está aqui presente, que está divulgando esse momento tão importante para casa. E também uma saudação às entidades, eu vejo a OAB, o sindicato, várias entidades aqui representadas para nós viver esse momento histórico. Quero dizer para os homenageados, principalmente, vou iniciar com os padres carlistas, que eu também estou aqui, sou um cidadão comum, mas também passei uma parte da minha vida envolvido com religião, com pastoral. Lembro do seminário, quando a gente coordenou 3 encontros estaduais da juventude, na década de 80, que é aí que a gente trabalhou a questão de nós olhar para a vida com outros olhos. Então, agradecer e dizer que também participava junto com alguns padres na pastoral da área, que os padres se reuniam e nós, jovens, eu era coordenador da paróquia, a gente se unia e também construía pautas positivas e ações voltadas para a nossa população. E as irmãs também, a gente tem sempre um carinho, um apreço, a comunidade casquense sempre fala das irmãs, nunca mais nós não vamos conseguir apagar essa história. Então toda a história que foi lida, foi falada aqui, ela é verdadeira. E para nós hoje, olhando a nossa realidade, e a gente imagina que hoje nós temos várias dificuldades, mas eu sei, a semente que vocês semearam aqui na nossa terra, seja lá quando nós era distrito, quando nós nem era paróquia, e agora município, só assim nós conseguimos crescer e hoje viver um momento especial. Eu digo especial porque Casca realmente faz ações positivas. Nós temos uma população solidária. Aquilo que foi falado aqui pelo Artério, e eu sei das ações, eu recebi várias vezes a comissão lá no gabinete, isso demonstra que nós ainda iremos crescer e ser mais solidários. Eu não canso de dizer que o nosso desenvolvimento está crescendo para as nossas famílias e as que virão. A gente sempre tem que olhar, porque se nós, como descendente, se alguém não tivesse acolhido os nossos avós, os nossos bisavós, talvez nós não estaríamos aqui falando, representando essa belíssima história. Então, a religião foi muito importante na vida de cada um de nós, porque ela ensinou a fé, mas ela ensinou a boa obra, ela ensinou que nós temos que se ajudar, se acolher e pensar um pensamento positivo e coletivo. Então, em nome de todas as administrações, eu tenho que agradecer de coração. Eu sei que já prefeitos que passaram por aqui já não estão mais no nosso meio, que gostariam de estar aqui agradecendo tudo que a religião, seja lá dos padres carlistas ou das irmãs calabrianas, que fizeram por nós aqui em casa. Então, de coração, eu quero agradecer, quero parabenizar todos que estão aqui. O Padre Dalci, que eu vejo ali também, o Padre Luiz, que está por aí trabalhando, assumindo 2 paróquias. A gente sabe quanto importante é na nossa comunidade, na nossa sociedade, que hoje a gente às vezes não valoriza. A gente vive num momento de conflitos, porque a gente não para e pensa o quanto
de caridade a gente consegue fazer um para o outro. Então, mais uma vez, parabenizar. Eu acho que vocês mereciam muito mais do que essa homenagem, porque eu acho que, como o Artélio falou, a história vai permanecer. Hoje é um capítulo que a gente resgatou da história. Eu não sabia de toda a história, agora eu vou ficar sabendo e a gente vai ter que continuar, porque a história faz o desenvolvimento da população. Um abraço a todos, muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente da Câmara de Vereadores de Casca, vereador Heraldo Socol, que também vai fazer uso da tribuna na sua manifestação. Saudar aqui meus nobres colegas edis dessa Casa Legislativa, uma saudação especial a eles. Saudar também o nosso prefeito municipal, senhor Domingos Cláudio Cunhava. Em seu nome, Domingos, estendo os cumprimentos a demais autoridades, secretários e todas as autoridades citadas neste protocolo. Uma saudação especial aqui ao Padre Alexandre, a irmã Maria do Rosário, Bispo Dom Adilson. Estendo os cumprimentos a todos, religiosos e religiosas que se fazem aqui presentes. Saudar também o coral Passione de Cantare e a imprensa que aqui se faz presente. Não resta dúvidas que depois de tantos relatos e pronunciamentos, a entrega desse título de ouro ao mérito aos padres carlistas, às irmãs escalabrindianas. Parabéns, Wagner, por ter trazido junto à Câmara de Vereadores essa proposta, e nós não tivemos dúvida alguma de ter acolhido essa proposta para entrega, essa homenagem dessa noção de título ao mérito. Com certeza, essa congregação deixou um grande legado aqui em nosso município de Casca, um grande trabalho realizado, todos os trabalhos relevantes que tens feito junto ao nosso município de Casca, junto à nossa comunidade. O que temos hoje são histórias de pessoas, professores e alunos, que foram transformados pela atuação dos homenageados dessa noite. Ouvimos os relatos das dificuldades e os desafios. Marcaram as conquistas e as vidas transformadas, que realmente fizeram a diferença, tanto para o nosso município de Casca, região, estado e o mundo todo. Participaram, como já foi pronunciado e divulgado anteriormente, de diversas atividades. Vou citar na construção do Seminário São Rafael, hoje, atualmente, se encontra atuando a Fazenda da Esperança. Na construção, tendo uma participação muito ativa a nossa igreja matriz aqui no nosso município de Casca, também junto ao nosso Hospital Santa Lúcia, e tantas outras ações que fizeram, tanto junto à área da educação, saúde, entidades e instituições do nosso município de Casca. Sempre desenvolveram um trabalho bastante intenso nas mais diversas áreas, com muito empenho e dedicação, sem medir esforços algum. Portanto, com certeza foi deixado um grande legado a todos nós, sempre buscando fortalecer a fé, a espiritualidade e a religiosidade dentro de cada um de nós. Isso se faz importante a cada dia, a cada momento, pois se perdemos a fé, se perdemos a espiritualidade, dificilmente conseguimos atingir nossos objetivos. Acho que dentro de cada um de nós devemos buscar a nossa espiritualidade, ter a fé em nosso Deus maior para buscar e alcançar os objetivos que queremos. Precisamos ser gratos e reconhecer tudo o que foi feito por essa congregação, pelos padres carlistas, pelas irmãs escalabrinianas aqui no nosso município de Casca, e este é o nosso objetivo nesta noite, marcar a história de Casca,
a importância destas duas instituições que marcaram a vida de tantos casquenses. E por tudo, dedicamos a vocês nosso merecido muito obrigado a tudo que fizeram por nós. Parabéns por esta bela vocação que Deus vos deu, sempre buscando ajudar aos próximos. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Já encaminhando ao final, nós convidamos então mais uma vez o coral Passione de Cantare para fazer a apresentação da Balada da Caridade. Boa noite a todos. Hoje é um dia bem especial, de homenagem em agradecimento a vocês, da congregação, os missionários escalabrianos e irmãs escalabrianas, cuja missão teve início no Brasil em 1895, especialmente na formação catequética aos imigrantes. Com o lema "Eu era estrangeiro e me acolheste", prestaram e continuam prestando seu serviço de assistência religiosa e social com espírito de muito amor, carinho, dedicação e solidariedade, de forma especial para os imigrantes, proporcionando mais alegria e bem-estar a todos. Nossa homenagem e agradecimento especial pela importante e diferenciada missão que desempenharam e continuam a desempenhar aqui em Casca e região. Para nós, do Coral Passione de Cantare, é uma honra participarmos deste momento e contribuirmos para esta importante e fundamental causa. Estamos felizes e somos muito gratos pela vossa presença ativa em Casca, sendo também agentes construtores das importantes e bonitas fases da história desta comunidade e município. Nossos parabéns e gratidão para vocês. Podem contar conosco sempre. E é com este espírito que dedicamos a vocês esta canção. Muito obrigado.
quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos nesta belíssima sessão solene, nesta homenagem realizada nesta noite aqui neste Poder Legislativo no município de Casca. Agradeço a todos e declaro encerrada a segunda sessão solene do ano 2019. Muito obrigado. Convido a todos para que permaneçam aqui no plenário, para que possamos bater algumas fotos e também temos um coquetel para todos apreciar.